Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fala PJ, o podcast da Cora que dá voz ao CPF por trás do CNPJ. A gente está com uma convidada muito legal aqui. Eu sou o Vini da Cora, tô aqui com o Igor. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui e hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial. Hoje a gente trouxe a Fabi pra gente contar um pouquinho da sua história. Fabi, por favor. Fico muito feliz, agradeço o convite. Falar um pouquinho sobre essa jornada toda da Fabi, da Rede Mulherada, ainda mais nessa parceria, é muito legal, agradeço. Que o nome é novo, né? Rede Mulherada. Rede Mulherada. Sim. Muito legal. A gente fica muito feliz, muito obrigado. Começa contando um pouquinho de você, Fabi. Quem que é você? Nossa! Quem que é o CPF? Quem que é o CPF? Eu gostei do nosso. Nossa, vai ter história, vai ter história. É um CPF cheio de sonhos, né? Então, a Fabi começou muito tempo, assim, para até virar CNPJ, era a ideia de ter uma renda extra. Uhum. Então, eu trabalhava CLT, direitinho na minha carga lá, e um belo dia, umas férias que eu queria uma grana a mais. E aí, comecei a procurar o que vender, comecei a vender lingerie. Ó, E aí virei aquela digna sacoleira mesmo, sabe? Eu comprava as lingeries, Maravilhoso. Uma delícia. Conheci Bater de muita porta gente em porta. ali, Vamos fazer isso acontecer. O que eu achava que eu era tímida, descobri nesse caminho aí que não era tão tímida assim. mas você achava errado, né? Eu já tô vendo aqui Achava. que não é. Tá todo mundo falando que é tímido, mas já A gente solta aqui, acha, né? Eu acho que é a insegurança um pouquinho, que a gente acha que é, É porque, tímido. na verdade, antes da gente começar qualquer coisa, dá um friozinho na barriga. E aí a gente chama isso de timidez, mas não é. E muitas vezes É a um gente medinho não normal. começa planejado, né? Não. Eu me vejo aí nessa história também como uma pessoa que não começou querendo empreender. A ideia não era essa. Então Empreender era... que te abraçou. Não, foi. Vamos conseguir um dinheiro a mais aí. E aí, de repente, essa jornada mesmo começa. Uhum. E aí começa com o mercado sensual. Então, eu já fui começar, assim, uma área cheia de tabus e desafios, né? E aí, na venda das lingeries, as próprias clientes ali que eu fui fazendo começaram a pedir para eu trazer produto sensual. A questão é que eu já atendi aos finais de semana como terapeuta, em trabalhos voluntários, tudo. Quando eu fui buscar os produtos sensuais para vender, aí me deparei com uma coisa muito louca, assim, porque não tem informação, né? Uhum. Principalmente naquele começo, aí em 2017, mais ou menos, não tinha informação, era tudo gel de massagem. Uhum. E aí, para conseguir explicar para elas, eu fui buscar informação. E aí, fui gostando, fui buscando formações, me formei como educadora sexual, Uhum. e aí me envolvi realmente nesse meio. E daqui a pouco eu estava expondo produtos em uma galeria, vários desafios, porque ao mesmo tempo que tem a curiosidade de todo Sim. mundo, tem um preconceito de todo mundo. Uhum. A mesma pessoa, tem os dois negócios, né? Exatamente. E aí eu consegui, me liberaram, me convidaram para um espaço para ter uma loja dentro de uma galeria. Uhum. E nisso você ainda era seletista, ou já Eu tava saindo já. tava no assim. final? Durante... Ainda tinha um pé em cada canoa ali. Tava ali meio decidindo, até porque em um dos momentos que eu decidi mesmo sair, eu tava me aprofundando em formações, né? Uhum. Então, assim, de desenvolvimento humano, formações de PNL, coach, eu já Que sabia legal. que eu ia para essa área terapêutica, Tá. assim. Legal. Então, quando eu saio mesmo, aí eu me jogo na loja. Uhum. E aí descobri um outro universo também, né? Porque quem tem loja, quem tem espaço físico, sabe que no começo você tá lá 48 horas, não é nem É o 24. preso de porta aberta. Super. Né? Olha... Não é Definiu essa a bem? definição? bem. Senti que ela falou assim, é isso. Eu já fui muito preso de porta aberta. Aí a gente começa a reorganizar a agenda e enxergar tudo de um outro jeito mesmo, Uhum. né? Fiquei um pouco tempo na loja, vivi muitas coisas. E as pessoas circulavam, davam uma espiadinha. Aí a curiosidade, aí volta no outro dia. Minha sacola era preta, discretíssima, assim, mas eles pediam pra guardar na bolsa, na mochila, nada de sacola, pra não correr o risco de achar. Caramba. Era muito louco. E quando você falou, né, que foi convidada para essa galeria, e nunca foi sua ideia empreender, Não. né? Você foi sendo chamada ali. Mas quando você decidiu fazer esse passo, você já tinha certeza de que aquele era o caminho? Ai, nunca tive certeza. Qual que era o sentimento nessa mudança ali? Eu saí do CLT muito chateada com as situações que eu vivi. Então, assim, eu não estava querendo buscar outra empresa para trabalhar.
A minha ideia era até ser uma prestadora de serviço, se fosse o caso. Mas nessa parte Pra de ter mais treinamento... flexibilidade e tal. E só ficar com a parte boa e não Não pegar... é melhor. Aham. E os valores que eu vivi na época foram muito fortes, assim, pra mim, Tá. né? Então, eu não tava exausta, assim. Uhum. Eu já tinha passado, muito jovem, por uma questão de depressão dentro de uma empresa mesmo. Então, eu já vinha de históricos que eu não queria aquela vida, assim. Uhum. E aí, fui me aprofundando no desenvolvimento humano. Com o mercado sensual, eu comecei a palestrar, comecei a ir para essas feiras, e aí fui gostando mais dessa liberdade, mais da gente fazer a nossa agenda. Me deparei com essa situação do preso dentro da loja, Uhum. e aí surgiu uma oportunidade de eu aumentar a loja. Tá. No que eu vou aumentar, eu sempre fui meio louca, e aí no que eu vou aumentar a loja, eu transformo num espaço mulher. Então, eu saio de uma loja de sex shop e tenho lá cabeleireira, manicure, esteticista. Ainda sempre fora da caixinha, comecei a fazer eventos dentro do salão. Então, acontecia um esquenta. Sexta-feira à noite, mulherada fazia unha, depilação, nananã. Tinha música ao vivo, cerveja e Que tudo mais. máximo. Louca. Que Não, legal. louca não, super legal. Como é que não tiveram essa ideia antes? Não é? E super indica, porque a mulherada ama. Eu imagino. Ama. A gente se divertia Mas muito. continua tendo assim. ou não? Não, porque o salão fechou. Hum. A gente enfrentou a pandemia e, A né? pandemia é uma pena. Tinha terminado uma sociedade que foi bem desgastante. E eu tinha acabado de entrar numa reforma de espaço e de produtos. Uhum. E aí veio a pandemia, aquela situação, né, que todo mundo viveu, difícil. bem complicada. E aí eu tive o espaço assaltado durante 2 vezes na pandemia. No Gente. começo da pandemia, a gente ainda que eu trabalhei com vendas online, Uhum. foi bacana. Uhum. Né? Até porque tinha aquela história de os casais estão em casa, tem que Todo aproveitar. Foi uma delícia nesse ponto. 2 meses, né? É. Depois não volta. A pandemia que era pra durar 15 dias, durou 2 anos. Aí Os casais não se aguentavam mais, Não, a então gente aí trocou, parou né? de a venda se amando. as vendas dos produtos pro divórcio. Então, Pois é. Você tinha que ter expandido seu portfólio aí, ó. olha, poderia. Mas as coisas mudaram. Eu Uhum. comecei a atender como terapeuta, retomei os atendimentos terapêuticos. E aí mudou, porque eu atuava diretamente com a questão da autoestima das mulheres, independente de serem empreendedoras ou não. E, de repente, surge uma demanda de empreendedoras, normalmente pequenas, ou aquelas que estavam começando a fazer bolo para ajudar na renda, alguma coisa, se descobrindo empreendedora, Uhum. começaram a me procurar. E aí eu sou do coletivo, né? Eu acho que a gente precisa se juntar, trocar ideias. Eu acho que isso faz o negócio crescer. Juntei 10 mulheres, falei, a gente vai passar por essa pandemia juntas. E aí foi lindo. De 10 mulheres, hoje somos 550 e alguma coisa. Uau. Vou voltar um pouquinho. Vou voltar Fica que à eu vontade, quero vai lá. descobrir algumas coisas, porque, né, você só conseguiu ter um espaço, uma experiência pra passar pra essas mulheres, porque você passou por um grande desafio, vários desafios empreendendo, né? Uhum. E você viu um tabu no mercado. E aí você falou, existe uma dificuldade aqui e eu vou driblar essa dificuldade. Primeiro, o que te dava gana pra driblar essa dificuldade? Porque você poderia ter ido pra um caminho mais tranquilo, vou vender... Mais eu vou tradicional, mais eventualmente. tradicional. Primeira pergunta é essa, assim, por que você decidiu manter naquilo e driblar essa dificuldade e falar, não, é isso aqui que eu quero vender? O que foi o... Porque Tava lá naquele dentro. momento a gente tinha um tabu muito grande do mercado sensual, mas uma necessidade muito grande de alguém que falasse para essas mulheres abertamente, mas com cuidado, assim. Uhum. Então, a minha loja, por exemplo, não tinha essa exposição. Entravam como uma loja de cosméticos. Aham. E foi aí que eu realmente virei o jogo. Porque quando as pessoas começaram a perceber e indicar para as amigas que elas podiam entrar lá Era um ambiente numa seguro. super seguro. Uhum. Né? E aí eu fechei algumas parcerias para que atuassem. Então, no começo, a ideia não era nem que o salão fosse todo meu. Era sublocar os espaços para que essas mulheres ficassem mais tempo e circulassem lá. Uhum. Parcerias não são fáceis. Uhum. E aí, em um determinado momento, falei, não, preciso assumir por completo para que o negócio vá para frente mesmo. E aí, me vi de novo estudando e fazendo curso para entender o mercado da beleza e tal. E aí, assumi o salão. Então, o salão só fechou mesmo por conta da pandemia. Aham. Só. Eu não tenho a menor dúvida. Que... Já entendi tudo aqui.
Não, e nessas parcerias aí, você comentou que você teve um divórcio de CNPJ, né? Que é um dos assuntos que a gente comentou em alguns episódios aqui também. Como que foi desde a escolha dessa pessoa que para fazer uma sociedade com você até você entender que tá no momento de acabar? Não deu e como termina? E como que termina? E qual que é o aprendizado disso tudo? Nossa, eu falo que eu amadureci 30 anos nessa jornada aí de sociedade. Até porque eu acho que pela minha inexperiência com isso, até então eu vendia de uma forma mais... Amadora? né? Mesmo quando eu já não estava mais no CLT, mas era eu e eu mesma, né? Então eu fazia as contas. Eram Absolutamente do seu jeito. Do meu jeito, eram controles pequenos. Foi em pouco tempo depois da loja, então assim, é cansativo ficar o dia inteiro. Eu ficava sozinha na loja. É muito. Muito. Aí você começava a querer dividir o espaço com alguém. Surge nessa história uma outra pessoa que também conhecida ali, que também estava passando pela mesma situação. Queria ir para um outro espaço e dividir um pouco esse peso aí. esse peso. Essa rotina, essas ideias, é solitário, né? É solitário. Por mais que as pessoas queiram nos apoiar, quem não é empreendedor... E do ponto de vista braçal, né? Você tem que chegar na hora de que abre e sair na hora que fecha. É muitas horas dedicadas ali. Muitas horas. Até você ter alguém que você coloque, que confie. E aí, por inexperiência, eu entrei nessa. Entrei e eu acho que eu me empolguei mesmo com o que estava acontecendo. Você é empolgada, né? Eu sou empolgada. Olha, eu acho que sim. Tento controlar, mas eu sou essa pessoa. Mas eu acho que isso é lindo. Não, mas às vezes... Né? Tem que soltar a empolgação. Mas às vezes... E aí, começou lógico, né? A gente não começa empreendendo, tendo grana, tendo lucro. E aí, as duas cabeças terem essa consciência... E aí, um dos desafios, eu acho que da nossa sociedade foram, infelizmente, os terceiros. E como é que foi para ter essa conversa e falar assim, então, gente, não vai mais? Como é que foi? Foram várias noites sem dormir, terapia em dia, né? Assim, porque é uma decisão difícil. Tanto engraçado que para começar é tão fácil, né? Nossa, vamos, né? Tudo... Mas e depois... Vamos. Foi. E aí, se começa tudo muito de boca, né? Então, assim, a gente não tinha documentado nada. Ao mesmo tempo, como a marca era minha, esses registros eu tinha, então eu tinha uma segurança mais da marca, mas não da sociedade. Aí tive que acionar uma advogada, né? Na verdade, a gente conversou. E aí foi em um acordo terminal. Os dois lados queriam, e isso era muito claro. E foi uma formalização depois, né? Foi um dos momentos mais difíceis que você teve na sua vida de empreendedora? Foi. Uma, porque assim, você tenta fazer com que não seja aquilo, né? Eu acho que eu tentei... Você vai até onde dá, né? Até onde dá. Ao mesmo tempo, você começa a perceber que perdeu. Então, é uma sensação também, tipo... Putz, tinham planos aqui. Fora o medo do, será que eu dou conta? Porque a primeira coisa que você Mas não esse quer... você já sabia que você dava, que você já tinha feito... mas a gente sempre tem uma insegurança, né? Porque era um espaço maior. Um negócio que você não tinha experiência, né? Que era de operar o salão. E assim, na época, eu tava com 4 manicures, 2 cabeleireiras, já tava num porte... Numa escala maior. Numa escala maior, né? Então, era uma insegurança mesmo de dar conta. E aí foi na sequência, tipo, terminei a sociedade... Fiz o aí empolgada. Vamos reformar e mudar, quero deixar da minha cara. Agora é meu jeito. Agora sim, eu que mando aqui. Mas você não estava vendo uma pandemia vindo. Não, né? E ela veio e te abraçou de uma hora para outra. Fui descansar no carnaval, voltei. Isso. O último carnaval. No último carnaval, gente. E eu lembro, assim, tipo... Aí foram os desafios de lidar com as emoções das outras pessoas também, né? Porque eram as meninas. E você logo chaveou isso aí. E foi ajudar os outros. Assim, a primeira coisa no salão realmente foi fazer as meninas ficarem em casa. Então, eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer, né? Então, eu fiz a pandemia, o lockdown direitinho na minha casa. Não coloquei elas em risco, assim. O que dependia de mim, eu procurei fazer. E aí, comecei até para me virar. Então, eu vendia online ainda no começo, né? Existia um estoque, que aí eu levei para casa e começo a vender ali online. E volto para os atendimentos terapêuticos, assim.
E aí eu acho que as coisas às vezes acontecem errado para que outras coisas deem muito certo, né? Foi um aprendizado tamanho, mas eu não nasci para ser presa dentro de um estabelecimento. Uhum. Eu amo um palco e um microfone. Será? Mas ela é tímida. Ela é tímida. Mas Tô eu achando sou que ela tá tímida. tão pouco à vontade. Tô... E aí me descobri em um outro movimento, né? Que hoje se tornou a rede. Mas tem um negócio nessa história que você não contou, Aham. que eu tô lembrado. No dia que você falou que foi assaltada, né? Acho que foi mais de uma vez. 2 vezes. No mesmo dia. No mesmo dia, 2 vezes. Foi um momento ali de virada, né? Foi. Conta um pouquinho pra gente. É a ligação que acontece às 3 horas da manhã, né? E que você não esquece mais, avisando que foi assaltado. E aí fui pra lá e assim, não era, a gente tinha tirado praticamente tudo, então a gente não teve um prejuízo ali. Mas o impacto que isso causa emocionalmente é muito grande, né? Uhum. Ver arrombado, assim, é doído demais. Uhum. E aí eu entrei, vi o que aconteceu, eu passei aquela madrugada toda com os policiais e tal, a gente saiu, não tinha o que fazer, não dava nem para ficar ali. Saímos, fomos tentar descansar um pouquinho, meu noivo estava comigo, e aí voltamos, saí de lá 5 horas, 7 horas da manhã, voltamos, e aí o registro da água estava ligado, assim, forte. Ele falou, peraí que aconteceu mais alguma coisa aqui. Tem um trem errado. Esperamos, chama a polícia de novo, a polícia entra com a gente, tudo alagado. Eles entraram novamente e roubaram as torneiras. Caramba. Então tinha muita água, assim, e aí eu sentei, lembro do banco direitinho, sentei, chorei, que eu não tinha, né, Natural. E aí foi quando eu falei, não quero mais, né, chega. Aí ele ainda virou pra mim, você tem certeza, você quer? E super parceiro como ele é. E aí eu falei, não quero mais, chega. O que passava na sua cabeça nesse momento, assim? Além do não quero mais, qual que era o sentimento? Impotência, era o quê? A gente já tinha tido o espaço assaltado uma outra vez, eu estava lá dentro, né? Também foi à noite, tudo. E foi, acho que uma das piores experiências, assim. A polícia chegou, ele estava na parte de baixo, a gente estava na parte de cima. Então, aí passa um filme, assim, sabe? É um medo que a gente leva pra vida. É uma sensação, assim, de... é mais do que o roubo físico, né? Quando você olha, você fala, pô, você estava construindo, você estava arrumando, você estava fazendo. Entrou e ver destruído, quebra muito, assim. Aí você começa a ver, tá tão sofrido, tá tão difícil, né? Parece que você tenta se recuperar, pô, você nem se recuperou da pandemia, você vai mexer. Aí perdi. Fora que aí o entrar no lugar, ver a cena, mexer, falar... Por outro lado... E tinha a sensação de já estar presa, já tinha as outras coisas. Já tinha toda essa situação, também era Você um estava momento presa, mas que os eu bandidos podia... soltos, pelo visto, né? Exatamente, Olha que né? Que doideira. era olha... E aí tinha também a facilidade de quebrar um contrato, né? Nessa época, a gente podia encerrar contratos de aluguéis sem arcar com uma multa muito grande. Então, também conversei com o dono do estabelecimento. E aí, a gente encerrou sem maiores prejuízos, assim. Tentei, depois, reabrir um outro lugar. Fiquei ali um tempo. Mas quando não é mais pra ser, não é, assim. Então... Quando que é o momento de desistir, na sua visão? Ai, vai ser uma fala muito feminina aqui. Por favor. Mas... a intuição diz, o coração tá falando. Você tem alguns sinais que o seu corpo consegue captar e... Quando a gente não tá feliz, eu acho que a gente tem que prestar atenção. Eu acredito que a gente nasceu para ser feliz mesmo, né? Tem altos e baixos, a vida tem grandes desafios. Mas quando a gente vai dormir, no outro dia a gente continua não estando feliz. Quando perde o tesão mesmo pelo negócio, eu já, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu entro, outra pessoa abre. Já não tinha mais a empolgação, já não existia, então não fazia sentido insistir. Não era um problema financeiro, vou correr aqui e vou resolver. Você não estava mais reconhecendo, talvez? Porque você é empolgado e falou que não estava tendo empolgação. Porque quando eu decidi fechar mesmo, outras oportunidades que vieram começaram a fazer o coração bater mais forte, Olha aí. né? Então, assim, Legal. eu já estava nessa balança, assim. Então, eu já tinha começado aí um pouco mais voltar a atender com outra história, né? A gente começa a ir para um momento híbrido também, de poder reencontrar as pessoas, eventos que retomam.
Então, eu comecei a colocar na balança, acho que assim. Então, prestei atenção no que eu estava sentindo. Não foi fácil, parece, não foi de um dia para noite, né? Repensei, pensei, fui entender. Até porque eu tinha dívidas de investimento. Então, na minha cabeça, eu precisava pagar com o valor do salão. Eu tive que entender que eu podia recomeçar. Então, também foi um processo da Fabi entender que, ok... A Fabi com a Fabi mesmo, né? Errei aqui, fechamos. Não fechei uma situação financeira boa, fechei falida mesmo, né? Assim, tive estoque que tive que jogar fora, várias conturbações, mas para falar, não adianta, não quero ficar batendo cabeça aqui. Vou para outro lado. Tinha alguém que tava te dando a mão nesse momento para te ajudar? O noivo aguentou tudo. Porque é bom ter essas pessoas, né? A gente falou algumas vezes aqui da rede de segurança, rede de apoio. Então e foi o papel dela, né? O quanto é importante. Porque você tava numa dificuldade muito grande. Ficar ali sozinha não é fácil. Não, né? ele me aguentava no WhatsApp o tempo todo. E é o que eu falo hoje mesmo pra mulherada. A gente precisa de ter pessoas ao nosso redor mesmo que... Às vezes elas não entendem porque elas não vivem o empreendedorismo, mas têm empatia o suficiente para entender que é uma situação que é delicada, que é doída. Então, eu tive esse apoio e fez total diferença. Legal. Que é um pouco do que você faz com a Rede Mulherada, né? Como que você indica? Vamos falar dela? Vamos falar dela. Vamos falar da Rede Mulherada. Doido querendo entrar nesse assunto aí. Porque você falou dessa importância. Você fala com as pessoas, né? Você criou uma rede para isso. Como que você indica as pessoas criarem o primeiro networking, buscar essa rede de segurança? Como que é esse processo? Para quem tá ouvindo a gente também a gente já vem dessa questão de uma conexão mesmo, né? De algo mais forte, mais genuíno. Porque empreender é solitário. Né? Então, até você construir esse grupo mesmo, essa rede de apoio de network, isso leva muito tempo. Quando a gente fala de mulheres, existem alguns desafios aí que parece que não, mas são desafios maiores. Né? Então, quando a gente começou na pandemia e fazia os encontros, daqui a pouco uma câmera fechava. Daqui a pouco, quando essa câmera abria de novo, eu via essa mulher disfarçando que tem um filho pequeno aqui. Daqui a pouco tem que pegar esse filho no colo. E às vezes o pai estava lá, mas a criança queria a mãe e todo aquele cenário. Não é comum isso acontecer em encontros aí de negócios, né? Mas aí eu entendi que essas mulheres precisavam de um outro olhar. Que elas precisavam realmente de um outro ambiente. Muito. E aí elas começaram a viver isso também. Então foi muito automático a rede virar um lugar que não tem julgamento. Porque elas entendem, até as que não são mães sabem que aquela situação existe, né? E aí a gente vem quebrando algumas coisas, que não precisava do terninho o tempo todo, que ela tinha que ser ela primeiro acreditava nela. E aí as vendas entre elas foram acontecendo e... Natural. Por muito tempo compararam a gente com grupos de network. E eu falei que a ideia não era essa. Isso acontecia. Porque as mulheres se conectam, começam a se indicar, compram delas, mas isso acontecia. E sempre esse cuidado, né? Pelo lado terapeuta, inclusive, que a gente tinha que cuidar muito bem desse CPF para esse CNPJ poder prosperar. E qual que é a dica mais matadora? Não é dica, né? Porque não tem nada matador do dia para a noite, mas o aprendizado que as pessoas mais... Você fala para elas, para essas mulheres, elas falam assim, caramba, isso realmente mudou, assim, no dia a dia empreendedor delas. A gente precisa se conhecer. Então, até como terapeuta, eu acho que o autoconhecimento é a base de tudo. Você não consegue fazer um negócio prosperar se ele não fizer sentido para você. Você não consegue vender um produto se ele não fizer sentido para você. Então, às vezes, a gente precisa rever a rota, recomeçar, entender se aquilo faz sentido. Porque quando o coração bate mais forte, a gente se empolga e aí o negócio prospera. Então... E como que faz isso? A jornada de autoconhecimento, ela é intensa, né? Então a gente não precisa... acaba, né? Não acaba. Então a gente precisa estar disposta a viver isso, a conhecer isso, a entender as nossas dores, as nossas aflições, entender, reconhecer os erros, né? Eu falo, hoje a Fabi teria comportamentos diferentes. Super entendo que tudo aconteceu para que hoje acontecesse dessa forma, eu chegasse aqui.
Mas a gente precisa olhar um pouquinho mais para nós também, né? Entender o que faz sentido, o que a gente gosta e o que a gente quer. Eu acho que planejamento não é só do negócio. É o planejamento da nossa vida. Daqui a pouco eu quero estar onde? Fazendo o quê? Trabalhando como? E com quem? E com quem? E aí a gente escolher bem quem caminha com a gente, né? E falando nessa história das escolhas, dentro da rede, você já viu dessas sociedades acontecendo? Pessoas se juntando e construindo negócios, construindo As sonhos parcerias juntos, acontecem muito assim, né? Que legal. Muito. Então, uma tem uma ideia, a outra começa a chamar. E daqui a pouco isso vai. Por isso que eu falo, acontece. É espontâneo, É espontâneo. A gente estimula para que procurem, para que se conheçam ali dentro do grupo. Mas quantas vezes? A gente teve agora em julho, eu fui para Uberlândia fazer eventos da rede lá. E essas conexões acontecem agora, assim. Então, a gente vê gente de São Paulo e de Minas que conecta. Isso... Quando você junta gente boa com gente boa, o negócio A acontece. mágica acontece. Esse é o segredo. E aí, ó, Fabi, fazendo sua linha do tempo aqui, você era seletista, veio um chamado no seu coração que te trouxe empolgação para começar nesse ramo de produtos sensuais. Teve uma trajetória de altos e baixos ali, né, empreendendo esse negócio. Criou a Rede Empreendedora com 10 mulheres, se deram a mão na pandemia. 500 mulheres hoje. Pra gente finalizar aqui, qual que é o próximo sonho de Fabi? O que ela tá sonhando agora? Olha, tem grandes sonhos, assim. Eu não tenho a menor dúvida. Como ela fala, já dá pra ver que o negócio que sonha alto ali. Eu achava que isso era um problema, hoje eu acho que não é mais, Não, assim. pelo contrário. Da rede surge o Centro de Transformação Mulherada, então a gente lançou uma plataforma em julho que a ideia é ter cursos de desenvolvimento para mulheres, mas também dar oportunidade para mulheres que querem criar seus cursos, seu conteúdo, ter um lugar para colocar. Com o Centro de Transformação nasce também o projeto Mulherada em Ação. E aí é um grande sonho agora para 2025, para que a gente consiga oferecer para mulheres em situação de vulnerabilidade capacitação, atendimento jurídico e psicológico, porque elas precisam sair da situação que elas estão, e eu acho que capacitação e apoio é o que acontece mesmo, é o que faz as coisas virarem. Então, em 2025, quando vocês verem esse projeto rodando lá, aí, que legal, Que legal. E por que você achava que sonhar não era um... Era um desafio alto, né? O que era, assim? Até para um aprendizado nosso também. O que era? Eu acho que a gente já vem se colocando naquele lugar menor, né? De quem é você para sonhar tudo isso. Eu não sou de uma família de empresários, e depois a gente vai reconstruindo tudo isso, né? Então, era só uma lojinha, sabe? Hoje eu falo para elas que não podem chamar de lojinha, que esse diminutivo não existe. E aí, muitas pessoas no caminho falaram, ai, mas sonha demais, ai, lá vai ela, Caramba. Outra ideia. Eu já ouvi muito mas isso. Assim, hoje eu já tô bem com elas. E hoje nem cola mais, né? E tá tudo bem, né? Acho que o mundo precisa de ideias, o mundo precisa de sonhos, é isso. E se você não sonha, não acontece, né? Eu podia ter parado lá atrás. A execução, ela vem depois do sonho, né? Só que a gente demora para descobrir. É isso aí. Muito legal. E olha só, a gente infelizmente tem que encerrar aqui, né? Porque poderia ficar conversando com você Tem assunto? horas. Tá gostoso, né? Gostoso. Mas eu queria aproveitar para falar para aquela câmera ali, que é o seguinte. Se você tem uma história igual a da Fabi, manda pra gente no falapj@cora.com.br, que a gente adoraria te trazer aqui pra gente escutar a sua história também. Beleza? E se você gostou do que a Fabi falou aqui, se aprendeu alguma coisa, já comenta aqui embaixo, já segue ela lá, já vai atrás dela para aprender, curte, compartilha naquele grupo de WhatsApp para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo de qualidade que a Fabi trouxe pra gente. E é isso, Fabi, obrigado. Você gostou de falar com a gente? Adorei! Como é que foi? Que bom. Foi muito gostoso. Adorei Super também. indico pra mandar história, pra ver, porque é bom a gente compartilhar. Até a gente isso. passa um filme assim, fala, nossa, olha só, quanta coisa aconteceu. Eu sou legal. Não é? Você fez essa jornada. Aí, ó, conseguiu marcar ali. É isso aí. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Fabi. Eu que Muito agradeço. legal. Foi Ficou muito feliz de te ter aqui. Obrigada. Beleza? Obrigada Demais. mesmo. Valeu.